Bom dia a todos. Vamos começar o webinar. A primeira apresentação é sobre automatização da gestão de riscos cibernéticos. Eu me chamo Cássio Ramos, sou do time de serviços do Rio de Janeiro, projetos, e vou falar para vocês as melhores práticas de segurança cibernética que a gente vem utilizando em diversos clientes. A agenda da apresentação é composta dos frameworks utilizados, o SIS e os seus serviços. Eu vou explicar um pouco o que é o SIS e os serviços que ele utiliza, que ele disponibiliza, a arquitetura conceitual da solução, a ferramenta de gestão de riscos que a gente usa para centralizar a gestão em uma ferramenta especializada em gestão de riscos. E aí vou aprofundar um pouco sobre os 6 controles principais que o SIS, esse Instituto Internacional, define que são os controles chamados de básicos ou higiênicos. Então, os frameworks utilizados, a gente se baseia na ISO 31000, que é a ISO referência para a gestão de riscos, e a ISO define alguns processos principais e processos de apoio, que são esses processos que ficam nas laterais. Essa ISO foi finalizada em 2018 e é a que está em vigor nesse momento. A ISO não define exatamente o que fazer, ela define o que fazer, mas ela não define como. Então, a Módulo criou uma metodologia, que é a metodologia GRC Meta Framework, de como se implementar a ISO 31000. E aí, nessa metodologia, nós temos os processos principais aqui, e temos a implementação de cada um desses processos e como é que a gente faz a comunicação e consulta dos processos, o monitoramento e análise crítica dos processos, o armazenamento e o reporte de cada um desses processos. Isso aqui são as tarefas de cada uma dessas caixinhas. Isso é a implementação da ISO. Para entregar projetos com boa performance e com visibilidade, a gente usa as melhores práticas do PMI também. O que é o SIS? O SIS é um instituto sem fins lucrativos. A Módulo é uma empresa parceira do SIS. Nós temos todos os serviços que o SIS provê, a Módulo tem direito de utilizar para os seus clientes. Alguns desses serviços são serviços gratuitos que qualquer cidadão, qualquer pessoa pode utilizar, e outros só empresas que são parceiras, que é o nosso caso. A visão do SIS é ser uma referência global em segurança da informação. Hoje, nosso entendimento é que isso é uma verdade, e a missão é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética. Para fazer isso, o SIS tem alguns serviços, eu vou destacar 3, mas existem outros serviços adicionais. O primeiro desses serviços, que está aqui à esquerda, ele disponibiliza os controles de segurança para que se tenha um ambiente cibernético seguro. Esses controles são 20, mas dos 20 controles, ele divide em categorias básicas, básico ou fundamental, e os organizacionais. Sendo que nós vamos aprofundar um pouquinho nesses controles básicos, que são 6 controles que devem ser implementados e devem ser geridos. Além dos controles, existem os benchmarks, que são configurações de segurança que devem ser implementadas em diversos dispositivos, como, por exemplo, servidores Windows, servidores Linux, servidores VMware, Hypervisor e outras diversas tecnologias, além de aplicações, como, por exemplo, bancos de dados SQL, MySQL, SQL Server, PostgreSQL e outras. Então, aqui temos os controles que devem ser implementados em cada uma dessas tecnologias. E o SIS, esse serviço, não é um serviço para a comunidade, ele também disponibiliza os pacotes de remediação. Esses pacotes de remediação corrigem esses controles não implementados, caso
se defina, dentro de um escopo de análise de risco, que esses controles devem ser implementados. Então, aqui são pacotes adicionais que, para o mundo Windows, eles são acoplados ao Active Directory, por exemplo, e para o mundo Linux e outros são scripts que podem ser implementados para a gente melhorar o nível de segurança dentro de cada uma dessas tecnologias. Aqui a arquitetura conceitual da solução. Essa arquitetura, na verdade, é o ferramental associado para se cumprir a ISO 31000. Então, só a título de exemplo, a gente tem aqui no monitoramento contínuo o uso de CIEMs, o uso de ferramentas como ferramentas de análise de vulnerabilidade, de TDI. Aqui no inventário, que é a fase de estabelecimento do contexto, a gente usa ferramentas como Spiceworks para fazer o inventário, e todas essas informações são consolidadas numa plataforma de riscos, que é o Risk Manager, que é a plataforma de riscos desenvolvida pela Módulo. Essa plataforma recebe todas as informações de diversas ferramentas que ficam de forma periférica, fazendo estabelecimento de controles, definição de contexto, e os indicadores também são apresentados dentro dessa ferramenta. Então, aqui tem os ativos de tecnologia, processos, pessoas, ambientes, os quais serão objeto de análise de risco. Essas informações todas são consolidadas numa ferramenta própria para a gestão de riscos, e a comunicação e consulta se faz de acordo com indicadores que estão aqui dentro da ferramenta. A ferramenta é o Risk Manager, é uma ferramenta web. Essa solução é uma solução totalmente integrada com as outras ferramentas. Nós só usamos ferramentas de software livre no entorno, e o Risk Manager, então, é a ferramenta de gestão. Eu vou aprofundar um pouco sobre os 6 controles, que são os 6 principais controles do SIS, e que são chamados por eles de básicos ou higiênicos. São os controles que todas as empresas que querem fazer algum nível de gestão de riscos cibernéticos devem começar por esses controles e seguir a sequência numérica dos controles, ou seja, significa que eu não devo começar por um controle superior, eu tenho que começar pelo controle 1, depois eu passo para o 2, depois eu passo para o 3, para o 4, para o 5 e assim por diante até o 20. E faz bastante sentido, porque o primeiro controle, por exemplo, é um controle de inventário e controle de hardware. Então, a título de exemplo, se eu não tenho o inventário e o controle de hardware, eu vou fazer gestão de riscos de quê? Então, é fundamental que eu tenha um ótimo controle de inventário, tanto de hardware como de software. O primeiro controle, então, é o de inventário de hardware e controle, e o objetivo é inventariar dispositivos locais e de nuvem, como, por exemplo, desktops, laptops, servidores, smartphones, tablets, telefones IPs, impressoras e etc. Todos os dispositivos, que futuramente vão ser objeto de uma análise de risco. Versões de sistemas operacionais, Windows, Linux, VMware, Android, seus respectivos serial numbers, seus nomes, IPs e os responsáveis, quem será acionado quando de algum problema. Fabricantes, por exemplo, HP, IBM, Dell, Cisco. Os fabricantes são importantes de serem inventariados porque nós temos, a partir disso, as garantias e as datas de aquisição dos equipamentos. Ressalto que essas informações todas que eu coloquei aqui, elas são obtidas de forma automática a partir de ferramentas de acesso aos ativos via protocolos de rede. Então, nada disso aqui é feito por alguém que pega uma planilha de Excel e faz o inventário de ativos. São ferramentas que inventariam o parque, trazem essa informação consolidada para uma ferramenta de riscos e, a partir dessa ferramenta, nós geramos os indicadores. Principais ferramentas para
o inventário e o controle desse inventário. Para a descoberta do inventário, Spiceworks, OpenAudit, OpenVise, Nmap, TCP-Dump, etc. Existem outras. Essas são as que nós entendemos que são as principais e que não têm custo adicional. Para prevenção, a título de exemplo, controle de acesso à rede. Então, eu previno a entrada de outros dispositivos, ou por endereçamento MAC, ou via 802.1x. E a gestão de todo esse inventário, que é a gestão de ativos, e o tratamento das não conformidades, é feito no módulo Risk Manager. Aí, esses aqui são os módulos da ferramenta em que a gente faz a gestão do inventário. Inventário de software, todos os softwares instalados, servidores locais, de nuvem, desktops, laptops. Aí agora a ideia é inventariar o que tem dentro do servidor, quais são os softwares e serviços que estão sendo utilizados por cada um desses ativos, sejam servidores, sejam dispositivos de rede ou sejam desktops. Versões de software e fabricantes. E as licenças. Licença é algo que tem que estar sempre em conformidade para evitar algum tipo de penalização pelos fabricantes. Ferramentas para descoberta. São basicamente as mesmas ferramentas de descoberta do inventário de hardware. Para prevenção, agora o objetivo é prevenir que software que não está autorizado seja utilizado. Então, aqui tem as ferramentas de gestão de configuração, como a PPLocker, GPOs do AD, Puppet e outras ferramentas do mundo Linux. A gestão desse inventário e o tratamento das não conformidades também é feito no módulo Risk Manager, nesses módulos da ferramenta. E aí, a título de exemplo, isso é um resultado de indicadores que a gente produz a partir dessa coleta do inventário de hardware e software e o tratamento dessas informações, o tratamento de dados. Aqui vocês estão vendo é uma tela do Power BI que apresenta, por exemplo, o inventário de hardware. Quando eu clico aqui nesse dispositivo, por exemplo, Linux, eu vejo que no meu parque, esse parque de exemplo, ele tem 20 dispositivos Linux. Sendo que desses 20 dispositivos Linux, 2 são Debian 5. Isso é um indício de que o meu parque não está sendo atualizado em termos de sistema operacional, porque o Debian 5 é uma tecnologia de sistema operacional defasada, que já não tem mais nem patches de segurança. Então, alguma ação tem que ser feita para resolver esse tipo de não conformidade. Ou se isolam esses 2 servidores numa determinada VLAN ou em algum tipo de artifício de rede para fazer esse isolamento, ou a gente faz a atualização do sistema operacional, caso seja possível. Aqui é mais uma informação, por exemplo, de fabricantes. Então, eu tenho alguns fabricantes aqui, que nessa linha eu tenho um fabricante que é desconhecido. Isso é algo inaceitável, eu tenho que conhecer os fabricantes de hardware do meu parque. Aqui, por exemplo, o fabricante Dell, Netgear e outros. Aqui são os status de garantia de fabricantes. Então, eu consigo essa informação. Os maiores fabricantes têm suas garantias públicas e as ferramentas inventariam essas garantias e verificam na internet o Service Tag e, a partir daí, eu consigo ter uma definição de quais servidores e estações de trabalho e dispositivos de rede do meu parque estão com a garantia vencida ou não. Isso também é um problema grave de segurança, porque afeta diretamente a disponibilidade. Um parque sem garantia é um parque que pode ter um problema sem solução. A título também de exemplo, aqui eu consigo verificar o nome dos antivírus que eu tenho na rede e quantos estão instalados. Então, nesse exemplo aqui, nós temos cerca de 50% de servidores com antivírus instalado. E nenhum deles está com antivírus atualizado. Isso é outro indício. Não é fruto desse controle número 1, mas se vocês analisarem com um pouquinho mais de calma os 20 controles, vocês vão ver que malware é o controle número 7. Aqui os responsáveis. Nesse caso aqui, a gente, quando clica no responsável, a gente pode verificar dentro do parque de TI
quais são os servidores ou estações de trabalho que cada um desses responsáveis é responsável por ela. Aqui agora a gente está vendo o controle número 2, que é o inventário e controle de software. Ele segue mais ou menos a mesma lei de formação do inventário de hardware, mas cumpre destacar aqui o seguinte: eu consigo verificar tanto todo o licenciamento de software do meu parque para software pago, quanto o versionamento desse software. Então, aqui nessa linha, vocês podem observar o seguinte: eu tenho, dentro do meu parque de TI de 74 ativos, eu tenho 7 ativos que possuem instalado a ferramenta 7-Zip. Sendo que a versão mais antiga do meu parque é a 4.57 e a mais moderna é a 16.04. Isso me traz um indício de que esse parque não sofre nenhum tipo de patch de aplicações. E isso é bastante grave, tendo em vista que essas aplicações ficam defasadas e vulneráveis a qualquer tipo de tentativa maliciosa. Então, é necessário aplicar os patches, tanto nos sistemas operacionais como as aplicações. Então, controle de hardware e controle de software são os dois fundamentais controles que devem ser implementados em qualquer instituição ou empresa que tenha a intenção de fazer gestão de riscos cibernéticos. Se eu não sei o que eu tenho, eu não consigo fazer gestão de risco. Essas informações, como eu abordei anteriormente, elas são todas trazidas para a plataforma de risco, e a plataforma de riscos ela gera esses indicadores. Aqui na nossa plataforma, a gente tem uma ferramenta chamada Data Analytics, que é uma ferramenta semelhante ao Power BI. Então, para as empresas que gostam de usar outras ferramentas de análise de dados, é possível usar essas ferramentas, porque a conexão com o Risk Manager é sempre via API. Então, vocês podem utilizar ou o Data Analytics, que vem na própria ferramenta, ou uma ferramenta externa. Nesse exemplo aqui eu coloquei o Power BI, mas poderia ser o ClickView, poderia ser o Tableau, ou qualquer outra ferramenta de análise de dados. O controle número 3 é se eu conheço o meu parque de hardware e de software, agora eu tenho condições de fazer o gerenciamento contínuo de vulnerabilidades e verificar se o meu ambiente está menos vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então, para isso, eu acompanho alertas de segurança, sites especializados e uso ferramentas de análise e de gestão de vulnerabilidades. Para a descoberta de vulnerabilidades, ou seja, para análise, as ferramentas que nós usamos são OpenVIS, Nessus, Nexpose. Esses dois últimos têm um licenciamento pago, mas a versão, vamos dizer, uma versão limitada pode ser utilizada por um número reduzido de ativos. E o OpenVIS é totalmente livre. Essas ferramentas de descoberta já estão integradas no Risk Manager, de forma que quando você faz uma análise de vulnerabilidades, eu consigo trazer o resultado dessa análise de vulnerabilidade para o software de gestão de riscos de forma automática. Para prevenção, a visualização de sites especializados, análises contínuas e o tratamento dessas vulnerabilidades ou não conformidades. A gestão de vulnerabilidades, a ferramenta que a gente usa para gerir e para tratar é o módulo Risk Manager, dos seus módulos de organização, riscos, workflow e data analytics. O controle número 4 é o de inventário de privilégios administrativos. Nós precisamos saber quais são as contas de usuários, contas de serviços e quais dessas têm privilégios administrativos em todos os servidores, sistemas operacionais, desktops e sistemas da empresa, como controladores de domínio, servidores standalone, desktops, aplicações web, etc. Os objetivos são identificar, controlar, prevenir e corrigir o uso, designação ou configuração de privilégios. O que significa esse objetivo? Se algum privilégio administrativo é dado, é necessário que a gente tenha um alerta de que alguém recebeu um privilégio administrativo. Então, não basta identificar. Também é necessário controlar e prevenir a designação de outros privilégios administrativos.
Isso, obviamente, deve estar dentro de um processo de mudança da empresa homologado. Monitorar as mudanças e identificar sistemas com usuários privilegiados usando senhas de fábrica. As ferramentas, também, o uso de ferramentas para inventário, e agora inventário de pessoas, que são ativos importantes, alguns scripts, para prevenção, auditoria e monitoramento de logs, e a gestão desses privilégios e o tratamento de não conformidades no módulo Risk Manager. Aqui um exemplo de gestão de vulnerabilidades, onde eu tenho um parque onde foram analisados 14 ativos, ativos de tecnologias de sistemas operacionais recentes, o Windows Server 2012, CentOS, e a gente tem esse quantitativo total de vulnerabilidades, sendo que 29 dessas são muito altas, é por onde a gente deve começar a tratar. E aqui são os ativos analisados, a descrição das vulnerabilidades e outras informações úteis. Na gestão de privilégios, isso é um exemplo também de privilégios administrativos do Active Directory. Então, eu tenho 433 contas analisadas, todos os privilégios e pessoas que têm privilégios em cada um desses grupos. Então, se eu clicar aqui em Administrator, eu tenho todos os usuários que têm acesso de administrador, seus cargos, departamentos, grupos que eles pertencem, e aqui as OUs. Além disso, qualquer alteração que for feita no AD, é possível receber informação, porque existe um monitoramento contínuo de log. Essas informações também estão dentro do software. Para as configurações de segurança, a gente usa os benchmarks do SIS e verifica as configurações em diversos dispositivos de rede, de sistemas operacionais, dispositivos móveis e etc. O objetivo é estabelecer, implementar e gerenciar as configurações em cada um desses dispositivos. Definir um baseline, que é uma base de controles de segurança que devem ser implementados, e gerenciar a configuração. Além disso, tratar os controles que devem ser tratados e criar template para os sistemas. Para a descoberta desses controles, a gente usa a ferramenta, o Risk Manager, para prevenir configurações inseguras, pacotes de remediação do SIS, agentes dentro dos sistemas e ferramentas de gestão de configuração. A gestão de todo esse processo também é feito no Risk Manager. Aqui é um exemplo de configurações seguras, onde eu tenho os controles que foram verificados em cada uma dessas tecnologias e os seus percentuais de risco, de forma a dar um dashboard interativo para o gestor de riscos. Eu posso gerar também relatórios customizados, verificar quais controles estão implementados ou não. E o controle número 6 é a manutenção, monitoramento e análise de log. O que a gente precisa nisso? Monitorar os logs dos principais serviços e ameaças. E como se melhora a gestão de logs? De forma centralizada, ou seja, logs precisam ser centralizados e integrar esses logs com o sistema de gestão de incidentes. Então, aqui, uma ilustração, eu tenho ativos que geram logs, esses logs precisam ser correlacionados, esses logs são enviados para uma plataforma, e essa plataforma define aqui, que é o Risk Manager, a plataforma, então, define qual é o workflow de tratamento desses logs que correlacionados geraram incidentes. E para comunicação, de acordo com a criticidade desses incidentes, a gente vai mandar isso aí para ferramentas de chat, ferramentas que a gente pode, por exemplo, alertar um grupo de pessoas no Telegram, um grupo de pessoas no WhatsApp. E que logs a gente busca? A gente usa aqui um benchmark do SANS que nos define aqui quais são os principais logs que a gente deve buscar no parque. Os objetivos é a coleta de todos esses logs e o tratamento dos incidentes. A gestão acontece no Risk Manager e eu queria agradecer a participação de todos e vou passar a palavra para o Fernando Neri. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos.
Obrigado pela presença. Meu nome é Fernando Neri e vamos falar um pouquinho para vocês sobre o impacto da compliance na segurança cibernética. Nos últimos anos, a compliance ela envolveu a segurança cibernética, não por causa da compliance ou da segurança em si, mas porque os negócios passaram cada vez mais a estar integrados, né, com a segurança cibernética. Nós entendemos que existem, né, uma série de oportunidades, inclusive quando se precisa argumentar, né, com a alta gestão sobre segurança cibernética. Hoje a compliance, né, principalmente por causa das regulamentações de meios de pagamento, as regulamentações bancárias, as regulamentações de privacidade, elas são um instrumento muito importante. Então, está na agenda, sim, do gestor de negócios, o tratamento da segurança cibernética como um dos elementos de compliance, inclusive porque esse gestor passa a ser o responsável, né, por esses processos e pelas consequências de problemas que podem ter em cima de riscos cibernéticos. Então, iniciando a nossa conversa, hoje, se não acontecer nada, você já precisa aumentar a maturidade da sua segurança cibernética. Esse aspecto é um ponto muito importante, porque nós temos conversado com diversas empresas, né? O Cássio, principalmente, tem falado com várias empresas, e muitas vezes, quando ele apresenta o top 6, nós vemos que a maioria das empresas não estão bem posicionadas nem no 1, ou seja, nem o inventário de hardware as empresas estão hoje administrando. Então, a gente vem de um ambiente, de uma realidade de segurança cibernética muito focado em operação de ferramentas, principalmente de ferramentas de restrição de acesso, ferramentas de monitoramento, mas o consenso, né, que é o CIS, esses são os 20 controles do CIS, ele diz o seguinte: você, para ter um bom ambiente de segurança cibernética, você tem que tratar o inventário de hardware. Muito bem. Então, hoje, pela situação da compliance, né, se não acontecer nada, absolutamente nada daqui para frente, você já está devendo, ou seja, você já precisa aumentar a maturidade da segurança cibernética. Eu só vou abrir um parêntese. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá, para mim ou para o Cássio, vocês podem me encaminhar pelo próprio sistema, né? Quem está em português é a opção perguntas, quem está em inglês é a opção questions. Vocês podem encaminhar as perguntas para o nosso sistema. Muito bem. Então, suponha que você tem um sistema mais ou menos de equilíbrio em termos do grau de segurança cibernética. Se você tem o valor, né, ou relevância da informação, obviamente, a partir do momento que surgiu o LGPD e surgiu o GDPR, a informação geral do seu ambiente, né, assim, olhando de uma forma holística, ela já aumentou de valor, e você tem o grau de segurança cibernética, e considera que você tem um equilíbrio, ou seja, uma linha, né, que você fala, essa linha aqui é meu equilíbrio. Se aumentar o valor da minha segurança cibernética, eu preciso investir mais em segurança. Se reduzir o valor, eu posso abrir mão de alguns quesitos de segurança. Então, suponha que você tenha uma situação atual em qualquer ponta dessa reta de equilíbrio, suponha que você já esteja equilibrado. O que eu falo é que todos nós, né, já estamos devendo, é que o grau a relevância da informação, o valor da informação, já aumentou, pela simples publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, do GDPR, do aumento do IoT, do uso de blockchain, das exigências, né, de infraestrutura crítica, da ida para a nuvem, da publicação pelo Banco Central da 4658, e outras agências reguladoras também estão publicando e preparando regulamentação para a segurança cibernética, como é o caso da CVM, como é o caso nos Estados Unidos da Sarbanes-Oxley, que já tem pontos de auditoria de segurança cibernética. Então, uma vez que, naturalmente, independente de tudo que você fez, todos os caminhos do seu negócio, você já aumentou o nível do valor, se a sua empresa cresceu, se ela diminuiu, se o lucro aumentou, se aumentou o número de funcionários, se diminuiu, qualquer coisa que aconteceu, o valor da informação já aumentou automaticamente. Então, você precisa fazer ações de segurança cibernética, não só para aumentar o grau de segurança cibernética,
você mostrar que está seguro. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, e é algo essencial. Não basta hoje estar seguro, ou seja, as agências reguladoras, elas consideram que estar seguro já é uma obrigação sua de ontem. A obrigação de hoje é mostrar que está seguro, e a compliance exige esse tipo de coisa. Nós temos conversado muito sobre isso com o cliente, ou seja, existem 3 camadas importantes para você entender a ligação do seu negócio com a infraestrutura, olhar os sistemas operacionais, olhar os bancos de dados, olhar os sistemas de telecomunicação, é super importante, mas você tem que saber qual é a relevância de negócio de cada um desses elementos. Então, você pode olhar esse modelo e fazer esse cruzamento, que não é um cruzamento natural, ou seja, a linha de cima é a linha das áreas, dos produtos, dos processos, independente de como você está organizado, e esses negócios, produtos, serviços, processos, eles utilizam uma série de sistemas de serviços de TI. E esses serviços de TI eles estão inventados em ativos cibernéticos. E esse mundo aí está ficando cada vez mais complexo, porque um usuário que você vai ter, que vai logar na sua rede, em breve já é um IoT. Se você tem uma empresa muito grande e que as pessoas usam o Uber, o sistema de prestação de contas do Uber vai falar com o seu sistema. Você vai ter que abrir uma API ou web service, ou usar uma API ou web service do Uber para você poder fazer esse tipo de cruzamento. Então, existe aí uma confusão boa, né, que é fruto dos negócios, e aí todo mundo quer ir para a transformação digital e a responsabilidade passa a estar maior ainda, ou seja, cada vez mais nós temos uma responsabilidade maior em termos de segurança cibernética. Bom, aí vem um ponto que o Banco Central definiu, e eu acho que é importante as organizações também definirem, que é o chamado serviço relevante. A Lei Geral de Proteção de Dados tem algo parecido com isso, que é a usabilidade. Para que você guarda aquele dado pessoal? Por exemplo, o Uber não me pede o meu tipo sanguíneo. Não vou fazer avaliação de mérito se isso é relevante ou não, mas pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelo LGPD, você só pode guardar dados pessoais de terceiros se você tiver um uso para aquilo. Então, por exemplo, se o Uber não tiver um uso para o meu tipo sanguíneo, ele não precisa guardar essa informação. Então, você pode tanto tratar dentro da visão do Banco Central sobre serviços relevantes, né, de nuvem ou com fornecedores, ou então você pode também olhar pela LGPD esses serviços relevantes como alguns elementos que usam de forma relevante dados pessoais. Nós temos sugerido que isso seja feito. Com isso, o impacto no negócio, porque olhar qual é a infraestrutura que está lá embaixo, a infraestrutura que está lá embaixo, para saber qual é a mais importante, com certeza a mais importante é aquela que traz maior impacto no negócio. Por outro lado, você tem dentro desse modelo a avaliação de riscos. Então, são duas dimensões. Uma dimensão de cima para baixo, para você definir quais são os negócios mais importantes e, por consequência, saber quais são os sistemas mais importantes e qual a infraestrutura mais importante. E a outra é de baixo para cima. Quais são os riscos que existem na infraestrutura e quais são os sistemas que têm, qual é o risco dos sistemas e, por final, qual é o risco dos seus processos. Então, você faz uma matriz XY encaixando tanto a relevância quanto o risco cibernético. Obviamente, a prioridade de tratamento é maior risco cibernético e maior relevância de negócio. Então, isso é essencial para o atendimento. É essencial para o atendimento a compliance, porque a compliance você não precisa fazer em todos os dados, né, em todas as informações. Você tem que saber o que é mais relevante, o que é mais impactante. Então, se a sua organização tem uma série de negócios de varejo, por exemplo, de varejo online, você vai ter um cadastro de dados pessoais muito grande. Mas aquilo ali deve ser dado mais relevância para aquilo do que para outras atividades que guardam, por exemplo, como o RH, por exemplo, que guarda os dados dos funcionários. Então, é importante você ser proporcional dentro dessa história.
Muito bem. Então, são duas linhas de compliance que eu acho que o profissional de segurança cibernética e o profissional de compliance devem considerar quando se fala em risco cibernético. A primeira são as regras específicas sobre segurança cibernética. Quais são os elementos que eu preciso seguir? Então, por exemplo, nós temos aqui a Lei 13.709, que fala sobre proteção de dados pessoais, né, que teve até agora a regulamentação dessa lei. Ela é bem parecida com o GDPR. Muita gente pergunta se eu preciso atender as duas leis. Óbvio que precisa atender, mas atendendo uma, você vai estar atendendo 90% da outra. Obviamente, proporcional ao seu negócio. O Banco Central, ele falou o seguinte: todas as instituições financeiras precisam fazer uma política de segurança cibernética. Todas. Tem prazo para isso. Existem requisitos que elas precisam seguir. Então, se você é uma instituição financeira, ou fornecedor de instituição financeira, você precisa seguir a resolução 4658. Agora, também, ou seja, você pega aqui 7 meses depois do decreto 9637, o governo federal fez a Política Nacional de Segurança da Informação. Olha aqui, entre o Natal e o Ano Novo. Tudo isso é norma novinha, ou seja, você tem 3 normas relevantes. Por isso que eu falo, se não aconteceu nada na sua vida, nada no negócio da sua organização, você já vai, você precisa estar tratando segurança cibernética, porque os dados que você tem guardado, as informações que você tem, os serviços que você usa, subiram de valor. Então, isso aí realmente é necessário. Então, nota isso aqui, ou seja, os bancos são obrigados, mas as organizações do governo federal também são obrigadas. Política de segurança cibernética para banco, Política Nacional de Segurança da Informação. Dispõe sobre a governança de segurança da informação. Governo federal, todos os órgãos do governo federal precisam seguir a esse. Então, essa é a primeira família de compliance, que é para a segurança cibernética, que são os elementos que atuam diretamente. Se você tem meio de pagamento, precisa seguir o PCI e assim por diante. Muito bem. O segundo são as regras corporativas que precisam seguir segurança cibernética. Porque quando você fala, por exemplo, vamos olhar aqui, Lei 13.303. Ela diz que as estatais precisam implementar instrumentos de governança, instrumentos de compliance, instrumentos de risco, e dentro do instrumento de risco e de compliance está a segurança cibernética. Você pega a resolução 4557, é a questão da estrutura de gestão integrada de riscos dos bancos. Ela também exige que um dos riscos seja o risco cibernético. Então, todos os segmentos, você tem agora a Política Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica. O que é infraestrutura crítica? O aeroporto de Guarulhos é infraestrutura crítica, Casa da Moeda é uma infraestrutura crítica, Itaipu é infraestrutura crítica, a barragem de Brumadinho é uma infraestrutura crítica. Só que essas infraestruturas críticas, várias delas estão integradas com elementos cibernéticos. E se você tem, por exemplo, um sistema escada numa infraestrutura crítica, toda a obrigação de segurança cibernética está dentro desse decreto. A exigência está cada vez maior. A Sarbanes-Oxley ela agora tem apontamentos específicos de auditoria para você tratar segurança cibernética, ou seja, a auditoria externa agora, quando ela chegar, ela já tem orientações do PCAOB específicos para você tratar a segurança cibernética. Os códigos das melhores práticas de governança corporativa, você vai ver lá que dentro da governança corporativa, não estou falando nem de governança de TI, nem de governança de segurança da informação, você é obrigado a tratar a segurança cibernética. A nossa visão é o seguinte: usar um framework para atender tudo isso. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é determinístico. Ou seja, os modelos do CIS, o CIS Benchmark, né, ele está mais ligado, como o Cássio falou, está mais ligado ao controle número 5, né, que são os scripts de análise e as baselines. Mas os controles do CIS são elementos que você tem para fazer um gap analysis e saber aonde está, a partir do gap analysis saber o que você precisa fazer e você periodicamente avaliar qual é a sua pontuação. Inclusive, esses 6, né, que são os básicos, na versão 6, não eram 6, eram 5. A gestão de log não estava nos itens básicos. A todo ano, e vai ser lançada agora em março a nova versão, todo ano existe uma reunião mundial com consenso, participam governos, universidades, empresas fornecedores e publica-se esse top 20. Isso aí acontece, eu acho que o Alberto da Moto participa disso aí desde o número 1,
Acho que acontece desde 2006 esse tipo de reunião, e sempre divulgando o consenso. Essa palavra consenso é fundamental para a compliance, ou seja, vocês não estão comparando com uma coisa que só vale para um país, boa ideia que surgiu de uma universidade. Esse é o consenso. Várias pessoas envolvidas, até a raiz com segurança cibernética, elas geram esse documento. Então, o que eu estou falando, março, abril, maio, vai sair o V8. Esse é o V7, que é o atual. Então, esses elementos todos, só lembrando a vocês, tá? Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, basta mandar lá no chat. Muito bem. Aí, falando um pouquinho, primeiro ponto, a resolução 4658 do Banco Central, estou vendo aqui pela audiência, nossa audiência aqui, que várias pessoas são instituição financeira, ela dispõe duas coisas. Primeiro, a política de segurança cibernética, você é obrigado a fazer, e política de segurança não é fazer a política e botar dentro do armário, é você realmente implementar, a resolução fala sobre isso. Você tem o conceito de serviços relevantes para você fazer serviços de nuvem, inclusive você tem que registrar o seu fornecedor de nuvem no Banco Central, para vocês terem ideia como que é esse processo. E quem não é instituição financeira, fique esperto, porque isso aí já está vindo para todos os tipos de regulamentação, inclusive para a regulamentação de dados tributários, dados previdenciários, que todas as empresas são obrigadas a tratar. E essa resolução também tem vários elementos interessantes, mesmo que seja usado como melhores práticas para você tratar dados pessoais. E também tem a questão dos incidentes relevantes. Incidentes relevantes, no caso, por exemplo, qualquer instituição financeira que sofra um incidente classificado como incidente relevante, ele tem que comunicar ao Banco Central e tem que comunicar às outras instituições financeiras. Olha como esse negócio é sofisticado, né? Isso aí realmente é bem bacana. Bom, então o que ocorre? Tem que envolver as pessoas, esse é outro elemento. O cara fica só olhando ali para o REC dele, luzinha acendendo, apagando e tudo mais. Tem dois elementos que são fundamentais: pessoas e fornecedores. Esses dois elementos fazem parte do seu bojo de tratamento dos seus dados, e cada vez as pessoas vão ter mais informações, vão pedir mais informações, vão ter ferramentas analíticas. Hoje um cara não usa só Excel, hoje ele usa um Power BI, por exemplo, para buscar informação. Então, um caso simples aqui, né, que nós fizemos um trabalho de 4658 num cliente nosso e descobrimos que lá na mesa de operações, o business dessa instituição é focado na mesa de operações, que um dos operadores ele começou a fazer muito sucesso porque ele fechava o contrato e guardava no Dropbox, ele pagava com cartão de crédito isso, e usava o Dropbox como repositório. Todas as informações estavam lá. O pessoal viu que com isso ele ganhava muita e pagava a assinatura do Dropbox com cartão de crédito e assinava. Bom, esse serviço relevante, sim, fundamental. Todos os negócios assinados, contratos assinados, eram armazenados ali. A TI sabia disso? Não. A TI não tinha a menor ideia. Ou seja, isso entra dentro do modelo da 4658 e a TI não tinha a menor ideia. Só soubemos isso entrevistando o usuário. A TI ia continuar sem saber caso não houvesse esse tipo de entrevista. Então, ter esse controle é fundamental, a mesma coisa para os fornecedores. Vamos falar sobre privacidade. A GDPR é a lei europeia, né, que é tipicamente uma lei de consumo. Em termos de TI, a informática, os Estados Unidos é o maior produtor e a Europa é o maior consumidor. Então, a Europa fez o GDPR, a Comunidade Europeia. Bom, eu não sei se as pessoas estão me escutando, se puderem dar um aviso. Eu recebi um aviso aqui que teria algum problema. Alô? Deixa eu ver aqui na nossa conversa. Desculpa, pessoal. Não, estou escutando, sim. Estou escutando. Bom, continuando, então. Então, a Lei Geral de Processamento de Dados é uma lei, né, uma lei de consumo, não é uma lei de produtores. Ou seja, ela foi feita na Europa, que é o maior consumidor de informática. Os Estados Unidos é o maior produtor. Então, o GDPR tem uma cara de consumidor e não de produtor. No Brasil, lançou-se o LGPD, ou seja, já tem os prazos, né, o prazo foi até estendido, mas você precisa olhar o tratamento de dados pessoais. É muito importante, primeiro, você inventariar. Aonde estão os dados pessoais?
Porque não adianta você falar, vou comprar um firewall, vou comprar um sistema de proteção, vou comprar um sistema de avaliação e rastreamento de dados. Onde estão os dados pessoais? Quais são os dados? A visão tem que ser de negócio, é aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês. Bom, aí vem a questão do consentimento do titular. O titular ele tem que autorizar. Ok, muita gente está achando que o consentimento do titular ele resolve o problema. Mas, pelo contrário, quando o titular autorizar, começou, não terminou. É o contrário do que muita gente está pensando. Falar, vou botar lá um ticketzinho, o cara aperta concordo e next, e já está resolvido o meu problema. Pelo contrário, começou o seu problema. Então, é muito importante estar ligado, porque é uma avaliação simplista desse inciso, mediante fornecimento de consentimento de titular. Muita gente está achando que basta botar um boxzinho no HTML, a pessoa clicar e você armazena aquilo. Não é isso. Bom, vou terminar em 2 minutos. Só lembrando, perguntas podem encaminhar, já temos várias aqui. Muito bem. Então, olhando dentro desse ambiente, nós temos alguns aspectos que é o seguinte: aonde estão as informações pessoais? É outro elemento, né? Todo mundo fica olhando para o storage, para os mega bancos de dados e assim por diante. Mas eu já vi empresa que tem mais dado exportado para a planilha do que para ele se preocupar do que dentro do storage. O storage tem proteção, tem controle de acesso, tem segregação de dados. E a planilha? O cara pega a informação que está num monte de tabela, consolida e manda aquela informação para a planilha. Então, tem que olhar a responsabilidade, ou seja, isso não é um trabalho só técnico, é um trabalho que exige envolver os usuários, envolver os fornecedores. Então, muita informação está na nuvem, como eu dei aquele exemplo. O exemplo que eu dei anteriormente, né, do Dropbox, ele é até didático também para dados pessoais, porque nesses contratos que são assinados e estavam no Dropbox, inclusive Dropbox pago nos Estados Unidos, ou seja, todo mundo usava os Estados Unidos para fazer, comprava pelo site americano, porque era mais barato. Você tem um contrato com o fornecedor nos Estados Unidos, e o Banco Central considera também esse elemento. Quem precisa, então, se preocupar? TI, obviamente, com o storage, com os sistemas e assim por diante. Os usuários, com que ele exportou para a planilha. Pessoal, historicamente, a área de recursos humanos tem dados organizados, exportados para a planilha há muito tempo. A área de marketing, a área de consumo, a área comercial, que tem de dados espalhados para a planilha, não significa que você vai botar um agente em cada estação, porque, inclusive, o cara exporta para a planilha, leva para o celular dele e coloca no Excel online, por exemplo. Então, é muito importante o usuário estar envolvido nessa história. E também os fornecedores. Os fornecedores, eles têm responsabilidade objetiva no armazenamento das suas informações. Então, o trabalho realmente compliance ele é bem complexo por causa disso. Uma coisa que a gente faz realmente é envolver os usuários, ou seja, como que começa a fazer isso? Primeiro, montando um mapa, tá? Todo o processo começa com o inventário. Quais são os dados que o usuário tem? Aqui um exemplo de um questionário que nós distribuímos para os usuários, tem várias perguntas, você vê que essas duas aí são a 14 e a 16, perguntando, você trata dados pessoais? Perguntando para o usuário, para o cara que está lá no topo daquela estrutura que nós mostramos. E depois, sobre dados pessoais, você trata esse tipo de dados em planilha, processador de texto ou smartphone? Tem que perguntar para o usuário, tem que fazer uma campanha para ter o sincericídio. Ou seja, a pessoa tem que ser sincera nessas respostas. Então, é muito relevante, o usuário é um grande aliado para esse processo. Então, esses são os elementos que são críticos, ou seja, você está seguro, já é a responsabilidade de ontem, já foi essa responsabilidade. Mostrar que está seguro é uma relevância hoje. Você precisa mostrar que está seguro, você tem instrumentos para mostrar que está seguro. E o outro elemento também é a capacidade de resposta, ou seja, você precisa mostrar que tem capacidade de resposta. O Banco Central, especificamente, a regulamentação dele de segurança cibernética para esses dois elementos, tá? Mostrar que está seguro e ter capacidade de resposta. Você tem que ter gestão de incidente. Esses ambientes típicos, né, de segurança, de análise de pacotes, de restrição, de filtro, de IP e tudo mais, tudo isso está na bola lá de cima, estar seguro. Mas hoje você tem que pegar tudo isso e mostrar, tem que provar que está seguro. Além disso, fazer isso periodicamente e mostrar que a sua maturidade de segurança está melhorando. Essencialmente, vou passar a palavra do Cássio, que ele com certeza já pesquisou, selecionou algumas para ele. Logo depois eu volto a beber uma aguinha e volto para responder minhas perguntas. Obrigado pela atenção, pessoal.
Voltando, eu vou responder duas perguntas aqui. A primeira delas é o Marcelo de Souza. Marcelo perguntou como é que o SIS pode apoiar com algum sistema escada. Bom, Marcelo, primeiro, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, o processo ele é o mesmo. Então, imagina que você tem um ambiente escada e esse ambiente é suportado por sistema operacional e, às vezes, software, serviços, servidores web, etc. e tal. Então, primeiro você precisa inventariar esse teu ambiente, esse teu hardware, para saber todas as conformidades e não conformidades que esse hardware consolida, né? Segundo, você precisa saber o software que está instalado nesse hardware que dá base ao teu ambiente escada. O processo de gestão de vulnerabilidades também é extremamente importante. Quem tem os privilégios administrativos nesse ambiente é necessário saber no sistema operacional, nas aplicações e no próprio sistema escada. As configurações de segurança, que são os baselines, eles são aplicáveis a todos os sistemas operacionais envolvidos e são aplicados também às aplicações envolvidas. E a gestão de logs ela deve estar no nível do sistema operacional, no nível das aplicações e do próprio sistema escada. Então, o SIS, na verdade, ele dá um método para que a gente tenha um ambiente de riscos cibernéticos bem gerido. O que a gente vai aplicar é de acordo com os diferentes cenários que você vai ter no ambiente. Eu vou responder também ao Lucas Dias. Obrigado, Lucas, pela pergunta. A dúvida do Lucas é se os pacotes de remediação são disponibilizados. Na verdade, os pacotes de remediação são disponibilizados de forma... eles são disponibilizados para os parceiros. Então, a Módulo, por exemplo, é parceira e fornecedora de soluções do SIS. Então, se você fizer a verificação no teu ambiente e essa verificação automática e descobrir que existem diversos controles no teu ambiente que precisam ser implementados para aumentar a segurança, é possível utilizar esses pacotes disponíveis para fornecedores da solução e esse pacote, então, vai ser associado ao teu Active Directory ou a ferramentas como Puppet e outras do mundo Linux para que a correção seja feita dentro do teu ambiente. Lembrando o seguinte, automatizar as correções ou as não conformidades pressupõe que a gente tenha um bom ambiente de homologação, porque muitos desses controles, às vezes, eles são bem avaliados, eles empacam geram algum tipo de problema dentro do teu parque computacional. Agora, deixa eu ler aqui, tem mais uma pergunta do José Ricardo. Como ter garantias que essas ferramentas de coleta de dados não estão, na verdade, repassando esses dados para terceiros, visto que, por exemplo, o Spiceworks é gratuito? Bom, boa pergunta, José. E obrigado pela tua pergunta e um abraço aí, você que nós já tivemos juntos aí em outros cenários aí. José, o que acontece é o seguinte, todas essas ferramentas, o Spiceworks, por exemplo, ele é gratuito, mas ele pode estar sendo utilizado, e as outras também, a lógica é a mesma, ele pode estar sendo utilizado de forma offline dentro da tua corporação, de forma que nenhum dado que esteja dentro do Spiceworks vá para a internet. Então, a gente segrega essas ferramentas e as informações dessas ferramentas são enviadas para uma ferramenta de gestão de riscos e essa ferramenta de gestão de riscos é a ferramenta que vai apresentar os dados. Então, mesmo que a ferramenta... você pode controlar o que entra e o que sai, as informações que entram e que saem dessa ferramenta para a internet. Basicamente é isso. Eu vou passar agora para o Fernando para ele responder algumas perguntas. E muito obrigado pela participação de todos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Se nós vamos mandar cópia da apresentação, e nós vamos disponibilizar esse material. E também tem uma gravação, obviamente editada, né, que nós tivemos uma pequena interrupção aqui,
uma cópia fica dentro das nossas redes sociais. De qualquer maneira, eu disponibilizo pelo meu LinkedIn, pelo SlideShare, logo depois aqui da apresentação. Então, eu mando para vocês. Então, dois aspectos, só complementando aí a resposta do Cássio. Opa, desculpe, pessoal, desculpe, eu vi que estava sem som. Então, respondendo a pergunta sobre a relevância dos negócios, né? O Flauber, se eu não me engano, Flauber, ele perguntou isso. Muitas empresas não sabem definir a relevância do negócio. Então, o que eu digo que faz parte desse trabalho, de definir qual é a relevância do negócio, falar realmente e poder fazer uma classificação. Empresas que têm escritório de processos, elas já sabem, muitas vezes, já tem metodologia, inclusive, da definição. Mas isso aí normalmente é feito com perguntas, tá? Nós mandamos um questionário para os usuários, normalmente para todos os usuários da empresa, de forma que eles possam fazer uma pergunta objetiva. É óbvio que se nós perguntarmos para todo mundo, se o negócio dele é relevante, a tia do cafezinho vai falar que o negócio dela é relevante, o porteiro vai falar que o negócio dele é relevância máxima. Então, acho que nós precisamos realmente ter esse tipo de questionário, não perguntando simplesmente qual é a relevância do seu negócio, senão você vai surpreender, todo mundo vai responder que é muito alta a relevância do seu negócio ou essencial. Você tem que fazer perguntas objetivas. Se você trata dados pessoais, se você usa sistemas de nuvem, ou seja, obviamente, dentro da limitação técnica das pessoas. O Bruno fez uma outra pergunta sobre a percepção sobre as terminologias, segurança da informação, segurança cibernética, e se há mau uso, né, sobre os usuários, executivos, analistas, legisladores, etc. A resposta é o seguinte, cara. Já existem alguns glossários que tratam essa questão. Nós estamos incluindo no nosso glossário, vamos procurar divulgar para vocês, mas o próprio governo federal ele já fez essas definições no decreto de segurança cibernética. Então, caso você não receba isso, pode me mandar uma mensagem, mandar um e-mail, que nós disponibilizaremos para você essa questão, porque é fundamental, por exemplo, você diferenciar a segurança da informação para a segurança cibernética, para a defesa cibernética, né? Então, esses elementos eles já foram definidos pelo governo federal e a sugestão é usar isso, porque notem, inclusive, né, curiosamente, que o Banco Central publicou a política de segurança cibernética e o governo federal publicou a política nacional de segurança da informação. Então, são dois elementos aí realmente diferentes, usam termos diferentes, mas eles têm sim as aplicações. Dá para fazer um webinar sobre isso aí, inclusive com alguns posicionamentos. Bom, pessoal, tá ok? O Reinaldo falou que tem custo no controle. Sim, tem custo no controle, mas o controle é obrigação. Essa questão de aumentar o custo, a essência eu preciso fazer controle de segurança cibernética, mas eu preciso fazer um controle proporcional. Faz parte da proporcionalidade do investimento em segurança cibernética você ter o apoio da área de negócio. Tá? Isso aí é essencial. É necessário que você tenha esse apoio. Bom, amigos, agradeço a atenção de todos. Foi o nosso primeiro webinar do ano. Nós pretendemos fazê-lo aproximadamente a cada 15 dias. Estamos à disposição. Vocês vão ter aí no material o meu contato, o contato do Cássio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode nos acionar ou falar com qualquer pessoa da Módulo. Na Módulo, todo mundo fala com todo mundo. Então, nós estamos à disposição de vocês. Pessoal, obrigado. Até a próxima vez e contem conosco. Nós estamos à disposição o tempo todo. Abraço. Outra coisa, se vocês quiserem que a gente faça apresentação desse tipo para as equipes de vocês, vocês marquem que a gente agenda, ou seja, o desafio é agendar. Achou a data, nós estamos à disposição de vocês. Obrigado, um bom almoço para todo mundo, bom fim de semana. Até a próxima.